Graça e paz, queridos irmãos. São exatamente 23 horas e 59 minutos de uma sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020. Eu estou gravando esse vídeo nessa hora tão avançada porque acabo de fazer uma descoberta que, sendo ela verdadeira, se de fato for assim, é algo não somente maravilhoso, mas também assustador. Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo agora. Acabei de baixar esse aplicativo para poder fazer a gravação de tela, porque realmente eu estou muito maravilhado com aquilo que acabei de descobrir. Eu fiz algumas capturas de tela enquanto eu fazia um estudo bíblico, usando o aplicativo My Bible e conferindo no interlinear em grego, do português para o grego ou vice-versa, e pesquisando justamente sobre a abertura dos selos. E me dei conta de algo que talvez a princípio pareça para você uma bobagem, como também para mim pareceu apenas uma mera curiosidade. Mas na medida que eu fui me aprofundando nisso, eu fui cada vez ficando mais surpreso e me perguntando se não era coisa da minha cabeça, mas me parece que não. E eu preciso compartilhar isso com você. Eu peço que você leve muito a sério e que depois de assistir esse vídeo você ore. Se você é um servo de Deus, se você é um discípulo de Cristo genuíno, não leve isso na brincadeira, leve isso muito a sério, porque nós podemos estar presenciando neste momento, a abertura do primeiro selo dos 7. Eu sei que muitos pensam que os selos já se abriram. Eu posso até falar sobre isso em outro vídeo, mas não é assim que eu vejo. Eu creio que nenhum deles ainda havia se aberto, porém nós podemos estar presenciando a abertura do primeiro selo, no qual está escrito o seguinte, em português: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muito bem, vamos dar uma pausa aqui. Foi dado a esse cavaleiro, que no grego não aparece a palavra cavaleiro, né? Diz apenas que aquele que estava sobre o cavalo, foi-lhe dado um arco. Esse arco é o arco mesmo de arco e flecha, porém diz que foi-lhe dado um arco e ao invés da flecha, preste atenção nisso, ao invés da flecha, foi dado a ele uma coroa. Ora, é muito estranho que depois da palavra arco não venha a palavra flecha, porque sempre que se dá um arco para alguém, sem a flecha, esse arco não tem o menor sentido, sendo que este arco aqui em grego, esta palavra arco aqui no grego, significa de fato arco de arco e flecha. Mas a flecha não aparece aqui no texto. Ou será que ela aparece? Ao invés da flecha, ele recebe uma coroa, ou seja, é como se a coroa estivesse no lugar da flecha e ela fosse lançada. A coroa foi lançada no lugar da flecha e nada pôde impedi-la, porque ela saiu vencendo e para vencer. O propósito desse cavalo branco não poderá ser contido. Saiu vencendo e para vencer. Muito bem. Você guardou essa informação? Então vamos agora ver como é esse mesmo texto aqui. Bom, antes disso, aproveitando que eu estou aqui na tela, eu quero ressaltar que a palavra coroa em grego, e você sabe que o Novo Testamento
foi escrito em grego, portanto, o Apocalipse foi escrito originalmente em grego. A palavra coroa em grego é Stéphanos. Stéphanos. O interessante dessa palavra é que não somente significa coroa, mas também significa um nome. E esse nome é Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro cristão a morrer por sua fé. Guarde essa informação, ok? Vamos prosseguir aqui. Aqui nós vemos o significado da palavra Stéphanos. Eu perguntei ao Google, né, o que é Stéphanos, como você pode ver aqui na tela lá em cima. Isso foi um print, tá? Vocês estão vendo prints que eu tirei agora à noite. Tirei esse print às 23 horas e 15 minutos, como você pode ver acima. E perguntei o que é Stéphanos, e a resposta do Google foi que é uma variação do nome Estevão, que significa o que tem uma coroa ou coroado. Você sabia disso, que o nome do primeiro mártir, Estevão, é um nome que em grego significa isso? O que tem uma coroa, coroado? Guarde essa informação, ok? Então vamos lá. Quero mostrar para você alguns prints que eu tirei do My Bible, desse aplicativo que você estava vendo há pouco. E eu já gravei um vídeo ensinando como baixar esse aplicativo e como mexer nele também. E eu baixei, como você pode ver aqui acima, esse versículo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, primeiramente em latim, e o termo coroa em latim é corona, assim como também em italiano, corona. Corona em latim e obviamente também em italiano, porque o italiano é o idioma moderno que mais se parece com o latim, é proveniente do latim e se parece muito com ele. Então, guarde essa informação. Coroa, corona. Você já deve estar imaginando onde eu quero chegar, não é? A princípio parece uma bobagem. Bom, vamos prosseguir aqui. Já está aparecendo como ontem, né? Porque já passou de meia-noite. São 00:06 agora do dia 29 de fevereiro. Estamos no ano bissexto, 2020. Portanto, hoje nós estamos naquele dia que só se repete a cada 4 anos, né? 29 de fevereiro. Os primeiros 6 minutos, 7 minutos agora, acabou de virar o relógio, pode ver ali em cima na tela, 7 minutos de 29 de fevereiro de 2020, ano bissexto. Muito interessante isso, não? E foi justamente agora que eu fiz essa descoberta, ou pelo menos a confirmação. Eu venho pensando nisso desde ontem, mas agora eu parei para meditar e tudo se encaixa, irmãos. Então vejam, vamos prosseguir aqui. Nesse print aqui, nós vemos em grego ali escrito o que coroa significa, Stéphanos, ok? Vamos voltar aqui, já vimos isso. Vamos agora para esse próximo print aqui. Tá? Versículo de número 59, que nos fala sobre o apedrejamento de Stéphanos. Estou mostrando isso aqui só para você ver na tela que realmente o nome Estevão em grego é Stéphanos. E Stéphanos é também coroa. Você está vendo ali embaixo? Stéphanos. E o nome Estevão ali, no versículo 59, ao lado, Stéphanos, é o mesmo nome, porém aparece a primeira letra em maiúsculo no grego, e é por isso que está um pouquinho diferente do que está embaixo, mas é apenas isso, mas é a mesma palavra, ok? Então, essa palavra coroa em grego, Stéphanos, nos lembra de Estevão, que foi aquele que primeiro morreu por conta da sua fé. Guarde essa informação. Prosseguindo aqui, nós vamos ver que em Apocalipse, capítulo de número 6, no versículo de número... deixe-me ver aqui melhor. No versículo de número 8, nós temos a abertura do 4º selo.
E na abertura do quarto selo, preste muita atenção agora, por favor. Na abertura do quarto selo, nós temos que o cavalo que tem a cor esverdeada, em grego essa cor é chloros, traduzida erroneamente para o português como amarelo, mas na verdade o termo em grego é esverdeado. Diz o texto: e olhei, e eis um cavalo esverdeado, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Hades o seguia, que é traduzido como inferno, e foi-lhe dado poder para matar, ou poder ou autoridade, agora eu vou prosseguir aqui na tela, sobre a quarta parte da terra, e para matar a espada, guarde isso, número 1, espada, fome, número 2, número 3, com mortandade, e número 4, por meio das feras da terra. A que referência esse versículo, o versículo 8 de Apocalipse 6, está fazendo? Está fazendo menção a Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, no qual está escrito assim, veja comigo no alto da tela aqui: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, que são exatamente os 4 cavalos do Apocalipse, e são eles a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Guardou esses 4 aqui? Então vamos comparar com o que está escrito aqui no versículo 8, e você já vai entender o que isso tem a ver com o primeiro cavalo, cavalo branco. Preste atenção. São 4 cavalos e são 4 maus juízos que o Senhor faz, como está escrito em Ezequiel 14, 21. São juízos do Senhor sobre os homens, e são eles, repetindo em Ezequiel 14, 21, a espada, a fome, as bestas feras, que em Apocalipse 6, 8 é chamado de feras da terra, e a peste, que em Apocalipse 6, 8 é chamado de mortandade. Você percebe a conexão? É a mesma coisa, o texto está falando da mesma coisa. Espada, fome, mortandade, feras da terra. Isso está em Apocalipse 6, 8. Em Ezequiel 14, 21, espada, fome, bestas feras e peste. É a mesma coisa. Esta mortandade aqui, do versículo 8, faz referência ao primeiro cavalo, ao cavalo branco. Por quê? Porque os anteriores a isto, aqui no versículo 8, espada e fome, são precisamente o segundo e o terceiro cavalo. O cavalo vermelho é o cavalo que se refere à guerra. É o cavalo a respeito do qual está escrito o seguinte no versículo 3: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, ou o segundo ser dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, o cavalo vermelho, que é o segundo cavalo, diz respeito à espada. O terceiro cavalo, você pode ver na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, versículo 5, é o cavalo que diz respeito à fome, diz respeito a uma crise econômica. Ora, então pense comigo, se o segundo cavalo diz respeito à espada, o terceiro cavalo diz respeito à fome, por que não estaria o versículo 8 também falando do primeiro cavalo e também do quarto dele mesmo? Ora, o primeiro cavalo diz respeito à mortandade. Por quê? Porque a palavra Estéfanos de Coroa faz menção ao primeiro mártir. E também porque não tem nada a respeito de feras da terra no primeiro cavalo. Então essas feras da terra, né, essas bestas feras, como diz em Ezequiel 14, 21,
diz respeito ao próprio quarto cavalo, que é o cavalo de cor esverdeada. Então, eu espero que você esteja conseguindo entender o entendimento que eu creio ter recebido do Senhor a respeito disso. Foi uma revelação, irmãos. E eu estou compartilhando com você, porque se o Senhor quiser me levar nessa madrugada, eu já cumpri a missão de passar adiante essa informação e enviar para você. É a primeira vez que eu gravo um vídeo tão tarde da noite, gravando a tela do celular, tudo como estou fazendo aqui agora, porque eu não poderia deixar isso para amanhã. Então, vamos prosseguir aqui. Vejam que interessante. O próximo print que eu tenho aqui é justamente uma análise do que significa o termo traduzido aqui em Ezequiel, capítulo 14, versículo 19, como peste, né? E o que significa essa peste? Que diz assim no versículo de número Ezequiel 14, versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Esta palavra peste em hebraico é deber, que significa originalmente destruir, tem o sentido de destruir, e significa peste, praga, ok? Peste, praga. Então, o cavalo branco diz respeito a isso, diz respeito a uma peste. Guarde essa informação. O cavalo branco precisa dizer respeito a uma peste. Por quê? Porque os outros 3 cavalos dizem respeito à espada, fome e bestas feras, ou feras da terra, se você preferir. Guardou essa informação? Agora, essa passagem aqui, essa passagem aqui de Ezequiel 14, diz respeito, veja comigo o versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não no meio dela o quê? No meio da cidade que está sofrendo o juízo de Deus, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Quais são os personagens? Noé, Daniel e Jó. Noé viveu no tempo de um grande juízo de Deus, que foi o dilúvio. Daniel viveu no tempo do cativeiro. E Jó viveu uma grande escassez, uma grande provação. Perdeu família, filhos no caso, perdeu todos os bens, perdeu até mesmo a saúde. Mas eles mantiveram-se fiéis ao Senhor. E aqui o texto de Ezequiel 14, versículo 20, diz que se em uma cidade sobre a qual vier o juízo de Deus, os 4 maus juízos de Deus, espada, fome, bestas feras e peste, ou seja, os 4 cavalos que estão nos 4 primeiros 7 selos do Apocalipse, no capítulo 6, ainda que neste local, que nesta cidade, e no caso aqui não é apenas uma cidade, é o mundo inteiro em Apocalipse, ainda que estejam neste local homens íntegros, retos, que se desviam do mal, como Noé, Daniel e Jó, eles salvariam apenas a própria vida. A própria vida. Meus queridos irmãos, esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Vejam, bom, já estamos no dia 29 de fevereiro. Mas como você pode ver, esse print aqui eu tirei às 23 horas e 49 minutos de ontem, que foi quando eu comecei a gravar esse vídeo, né? Eu comecei a gravar esse vídeo na passagem do dia 28 de fevereiro para o dia 29. Aqui em casa já estão todos dormindo, por isso eu estou falando baixo.
mas eu recebi exatamente ontem à noite, às 20h08, uma mensagem de um irmão da nossa igreja chamado Érico. Um grande abraço, meu irmão. Por isso que está escrito ali Érico IBC, né? Ou seja, Érico, que é um irmão da Igreja Bíblica Cristã. E ele tirou uma foto e mandou para mim de que estava vendo na televisão uma pregação minha. E escreveu Noé, Daniel e Jó. Em 7 minutos, escreveu o Érico, o Senhor já relatou o que tem acontecido até o momento. Não por acaso esse Senhor com S minúsculo, né? Porque esse Senhor não sou eu, foi o Espírito Santo através de mim, que aos 7 minutos dessa pregação, Noé, Daniel e Jó, que eu vou colocar no final desse vídeo aqui, como se chama mesmo? Uma miniaturazinha, né? Indicando, um card, né? Indicando na tela final para você conferir essa pregação, Noé, Daniel e Jó. E essa pregação foi há 3 anos, e esse irmão assistiu essa pregação hoje, porque a esposa estava com isso no coração, já querendo desde ontem assistir essa pregação, ou de outros dias, enfim, mas eu creio que foi desde ontem, ou anteontem, na verdade. E aí o marido, Érico, colocou para assistirem, e ele me tirou essa foto e isso foi há 3 anos. Que coincidência, não? Você acha que é mera coincidência ele me mandar justamente no dia 28 de fevereiro, que foi quando eu fiz essa pesquisa aqui e descobri essa conexão da passagem que eu usei de Ezequiel para pregar sobre Noé, Daniel e Jó, que tem uma relação direta com os 4 cavalos que dão início aos 4 7 selos do Apocalipse? Não pode ser coincidência. É coincidência demais para ser só coincidência. Então, eu quero voltar aqui para o texto inicial de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma flecha, não é o que está escrito aqui, e foi-lhe dada uma coroa. Vejam que interessante. A coroa está no lugar da flecha. A coroa, em latim, assim como em italiano, que é inclusive Itália, nesse momento, um país que está enfrentando um momento de pânico da população por conta da epidemia do coronavírus. E justamente em italiano e em latim, coroa é escrito como corona. E corona é justamente a família da qual veio esse vírus, coronavírus. Corona, porque esse vírus tem o formato de é como se ele tivesse uma coroa. Então, eu sei que isso parece infantil, eu sei que isso parece uma bobagem, mas o tempo vai comprovar se é ou não. Eu só não posso guardar isso para mim. Não sou o dono da verdade, mas eu creio que nós estamos testemunhando a abertura do primeiro selo. Por que um cavalo branco? Branco, a cor que vestem os médicos. Eu sei que parece infantil isso, eu sei que parece uma bobagem. Eu relutei em aceitar isso porque eu fiquei toda hora dizendo, não, isso é bobagem, dizendo para mim mesmo. Mas faz muito sentido, pensem comigo. É evidente que o que é dito no 4º selo, ou seja, no 4º cavalo, o cavalo esverdeado, tem a ver com os 3 selos anteriores. Lembre-se, o 2º selo é espada, o 3º selo é fome. Portanto, o 1º selo só pode ser peste, só pode ser uma epidemia. É isso.
O quarto selo fala sobre as bestas feras ou as feras da terra, que podem ser gafanhotos, uma infestação de gafanhotos, nuvens de gafanhotos, como está atingindo a África e agora também já a China. Já atingiu 5 países da África, começando no Quênia. Eu não sei se você tem acompanhado isso, mas eu ainda pretendo gravar um vídeo sobre isso. Então, é evidente que o primeiro cavalo é uma grande epidemia, é uma pandemia. É uma pandemia. E vejam, por que a coroa está no lugar da flecha? O que faz alguém com arco e flechas? Ele lança a flecha para bem longe, com grande velocidade. Só que ao invés da flecha, há uma coroa. O que é que está sendo lançado com velocidade? A corona, ou o coronavírus. Eu sei, mais uma vez eu digo que parece infantil isso, vendo esse vídeo. Talvez você esteja rindo, mas eu peço que você ore, porque se essa interpretação estiver correta, estamos testemunhando a abertura do primeiro selo. E esse selo significa uma grande epidemia, ou seja, uma pandemia. O primeiro selo diz respeito à peste. E esta flecha, que na verdade é o coronavírus, ele sai vencendo e para vencer, ou seja, nada o deterá. Este vírus não será contido, se esta interpretação estiver correta. Se este vírus for contido, está errada essa interpretação. A menos que ele sendo contido, logo se abra o segundo selo, que é o do cavalo vermelho. Então, eu quero deixar para você aqui essa reflexão. Estou abrindo o aplicativo My Bible. Estava aqui em Ezequiel, mas eu vou para Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 em diante. E quero encerrar esse vídeo fazendo essa leitura. E eu peço que você preste o máximo de atenção, porque tem todo sentido. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ou seja, aqui nós temos a peste, a grande mortandade, que será mencionada no versículo 8, no 4º selo. Vamos para o 2º selo, versículo 3. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Grande espada. Por que grande? Porque hoje nós temos mísseis, nós temos armamento de longo alcance. É curioso que Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, chame o seu poderio nuclear de grande espada da justiça. Coincidência? O 2º selo, portanto, fala de guerra. O primeiro fala de peste, uma peste que não será contida. O 2º selo fala de a Terceira Guerra Mundial, que na verdade será a primeira. Por quê? Porque não houve ainda uma guerra realmente mundial, porque na época da chamada Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o mundo ainda não estava globalizado como hoje em dia. Ou seja, as nações não estavam todas interligadas economicamente como hoje estão. Então, uma guerra entre superpotências hoje será de fato mundial. Vamos para o 3º selo, versículo 5.
Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente. Então vi, e eis um cavalo preto, cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Vamos dar uma pausa aqui. O denário é o trabalho pela paga de um dia. Ou seja, está se dizendo aqui que a pessoa trabalhou um dia inteiro por apenas uma medida de farinha. Essa palavra medida, vamos clicar aqui em cima para ver no grego. Espera aí que eu cliquei errado aqui. Essa palavra medida, clicando aqui, significa menos que nosso quarto de litro. É uma pequena quantidade mesmo, é uma pequena quantidade. É o tanto quanto sustentaria um homem de apetite moderado por um dia. Ou seja, é apenas o que se mantém a pessoa viva e nada mais do que isso. Então vamos lá, prosseguindo na leitura. 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse finalzinho aqui, não danifiques o azeite e o vinho, no meu entender, é uma menção à igreja, é uma menção aos salvos, o azeite e o vinho. O 4º selo. Então, o 3º selo é fome. E o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. Lembrando que este amarelo, veja comigo aqui no grego, vou clicar em cima, Chloros. Na tela, do lado direito. A primeira tradução para Chloros é verde. Por isso que algumas versões mais literais traduzem como esverdeado, porque é uma mistura de verde e amarelo. Então, a primeira tradução correta é verde. E é interessante que as 4 cores dos 4 cavalos do Apocalipse são as 4 cores da bandeira pan-árabe. Ou seja, todos os países árabes, eles precisam ter na sua bandeira, no mínimo, uma dessas 4 cores, ou 2, ou 3, ou as 4 cores. Essas cores na bandeira dos países árabes. Então vamos prosseguir aqui. E olhei, e eis um cavalo esverdeado, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. Por isso que a cor é essa esverdeada. E o inferno, que no caso no grego aqui é Hades, o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar, ou seja, a 4ª parte da terra vai morrer. Haverá uma mortandade muito grande. Atualmente nós temos na Terra mais de 7 bilhões de habitantes. Portanto, cerca de 1,5 bilhão de habitantes da Terra morrerão. E morrerão como? Diz aqui que será a espada, ou seja, por guerra, pela fome, com a mortandade, que é a peste, como já vimos, e por meio das feras da terra, ou seja, de um descontrole climático que vai fazer com que os animais da terra estejam descontrolados e os seres vivos, como um todo, insetos também, aves, enfim, todos os seres vivos descontrolados devido aos cataclismas que sobrevirão ao mundo. Eu não estou falando isso para assustar você, mas eu quero lembrar você que o 5º selo nos lembra que nós ainda estaremos aqui. Porque o 5º selo fala dos mártires, daqueles que darão a sua vida pela palavra de Deus, por Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne. Então, nós ainda estaremos aqui. Eu pretendo ainda gravar um outro vídeo falando precisamente sobre a conexão entre os selos e Mateus capítulo 24 e também Lucas capítulo 21 a partir do versículo 25, porque em Lucas 21, 25 fala
justamente sobre o sexto selo, sinais no sol, na lua e nas estrelas. E quando nós víssemos estes sinais, então não é dito para nós nos escondermos nas cavernas, é dito para erguermos a cabeça e exultarmos, nos alegrarmos, porque a nossa redenção se aproxima. Então, meus queridos irmãos, se estiver correta essa interpretação, e você, por favor, me permita ter a minha interpretação. Eu sei que muitos já tiveram as interpretações que quiseram ter, por exemplo, dizendo que o cavalo branco é o anticristo. Tá, se o cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho é o que? Outro anticristo. E o cavalo preto é outro anticristo, e o cavalo esverdeado é mais outro anticristo. Não, irmãos, cada cavalo tem uma conexão com o texto de Ezequiel que eu mostrei, que diz respeito à peste, à espada, à fome e às feras da terra. Então, possivelmente, nós estejamos testemunhando a abertura do primeiro selo. Essa coroa que, assim como uma flecha, foi lançada e nada poderá impedi-la. Ela saiu vencendo e para vencer, ou seja, para cumprir o seu propósito de mortandade na terra. Porque o homem virou as costas para Deus. Até aqueles que se dizem crentes, muitos apostataram da fé. E por conta desse tempo de apostasia da igreja, então nós estamos vendo agora os juízos de Deus vindo sobre a terra. Que você medite em tudo isso que eu falei, assista novamente com a sua Bíblia aberta, compare, ore, por favor, ore muito sobre isso. E compreenda que foi algo que me veio agora, de ontem para hoje, da noite de 28 de fevereiro de 2020 para o início da madrugada de 29 de fevereiro de 2020, que é quando eu estou concluindo agora esse vídeo, à 00:36. Então, oremos. Pai, se for verdade, Senhor, o que eu acabei de relatar aqui, se realmente essa é uma revelação do Senhor, Pai. Ó Pai querido, ó Senhor, rogamos a Ti que estejamos em Ti fortalecidos e na força do Teu poder, para que quando chegarmos ao quinto selo, não venhamos Te negar, mas ainda que estejamos dando nossas vidas por amor de Ti, o façamos com alegria, sabendo, Pai, que um grande galardão virá, o qual foi visto pelo Teu servo João, em Apocalipse capítulo 7. Pai, que assim seja, que para a Tua glória nós estejamos, ó Pai, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, clamando no meio daquela grande multidão que ninguém poderá contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que nós estejamos ali entre eles, Pai, clamando salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E que tudo isso, Pai, seja para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória. Muito obrigado, Pai, por vivermos nesse tempo, por sermos testemunhas do cumprimento dos últimos sinais proféticos que antecedem a Tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.